Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que eu acredito que muita gente tenha passado. É trabalhar com pessoas que por muitas vezes não aceitam as suas sugestões ou as suas opiniões. Te minam dentro do trabalho, te fazem se sentir para baixo e por muitas vezes você fica ali sem saber o que fazer. E hoje, além de dicas, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre como que é as pessoas assim. Você já trabalhou com alguém que simplesmente não aceitava as ideias diferentes? É aquela pessoa que nunca admitia quando errava, que sempre corrigia todo mundo e fazia questão de mostrar que era a mais inteligente da sala. Agora, imagine só essa pessoa dirigindo uma empresa inteira. Pode parecer força, pode parecer autoridade, mas por muitas vezes isso é apenas ego. E existe uma frase que é muito conhecida, que diz assim: o que trouxe você até aqui pode por muitas vezes não ser aquilo que vai te levar ao próximo nível. E hoje nós vamos entender por que alguns CEOs não conseguem crescer mais porque acreditam que não precisam aprender mais nada. Talvez no final desse vídeo você pode até perceber que alguns comportamentos dos quais eu vou falar aqui também pode aparecer na sua vida. O cérebro, ele cria uma ilusão perigosa. Alguém conquista sucesso, dinheiro ou reconhecimento, o cérebro pode colocar ali uma sensação de superioridade. A pessoa acredita assim: se eu cheguei até aqui é porque eu sempre estou certo. Isso é uma armadilha. A pessoa para de ouvir, para de perguntar e com isso para de aprender. E aí ela começa a acreditar que qualquer opinião diferente é uma ameaça. Aqui o problema é que o conhecimento ele não tem cargo. Muitas vezes o conhecimento pode estar com qualquer pessoa, desde aquela pessoa que você talvez ache que seja irrelevante dentro de uma empresa, quanto daqueles que estão bem acima. Lembra daquelas coisas que nossas avós diziam? Que elas falavam assim: olha, você pode ser estudada, mas se você não tiver sabedoria para a vida, você vai acabar eh, se lascando, né? Aprendendo da pior forma possível. Pois é, e isso por muitas vezes se enquadra dentro das empresas. A ótima ideia, ela pode surgir de um estagiário, ela pode surgir de uma recepcionista, ela pode surgir de um cliente, ou seja, de qualquer colaborador que estiver dentro da empresa. Só que quem ignora isso começa a tomar decisões sozinho. E nem sempre as decisões que essa pessoa vai tomar são corretas. Por muitas vezes pode ser, mas por muitas vezes não. E olha, decisões isoladas costumam gerar os piores erros. E aí o que acontece? O ego fecha as portas. Existe uma diferença enorme entre confiança e arrogância. A confiança, ela diz assim: eu sei bastante, mas eu ainda tenho muito a aprender. E a aprender com pessoas normais, com pessoas comuns, com pessoas que você encontra no seu dia a dia. Agora, o ego, ele diz o seguinte: eu não preciso aprender nada. É aquelas pessoas que são teimosas, que elas têm aquela forma de pensar e ponto final. E é justamente nesse momento que muitas empresas acabam por perder a renovação e a inovação. Sabe por quê? Porque por muitas vezes o colaborador ele deixa de dar alguma opinião, porque ele se sente minado com isso, né? É como se por muitas vezes ele tivesse ideias ali, ideias ótimas, maravilhosas, mas quando ele não tem ninguém para dar ouvido, ele acaba se fechando e ficando quieto, fazendo só o mínimo possível. Eles pensam assim: para que eu vou falar se eles nunca escutam? E aí, quando isso acontece, a empresa ela perde a inteligência coletiva. E aí, eu já vou aproveitar e vou dar aqui para vocês alguns exemplos de líderes conhecidos que passaram por situações onde venceram e por alguns também que passaram por situações onde fracassaram. Por exemplo, Satya Nadella. Quando ela assumiu a Microsoft, ela havia ali que a empresa era muito conhecida como uma empresa lenta e era resistente à mudança. Uma das primeiras inovações promovidas por Nadella foi incentivar a cultura de aprendizado contínuo. Costuma defender, que as pessoas, ao invés delas ficarem ali sendo sempre inteligentes, elas estejam abertas a aprender e a aprender ali em grupo. E essa mudança de mentalidade ajudou a empresa a recuperar o crescimento e a inovação. Outro é Steve Jobs, Quem não conhece aí, o grande dono da Apple. E esse homem, ele tinha uma personalidade muito forte, mas a forma que ele encontrou de fazer a Apple dar certo foi se rodear de pessoas inteligentes,
pessoas com novas ideias, pessoas altamente talentosas e que fazia desafiar as ideias constantemente. Outro é Ed Catmull. Na Pixar existe uma prática famosa que se chama Brainstorm. Os filmes são apresentados para um grupo de especialistas. Todos podem criticar, todos podem sugerir melhorias. Nem mesmo os donos dos filmes têm a palavra final, que seja baseada no ego. O foco disso é fazer o projeto ficar melhor. Quando o objetivo é crescer, ninguém precisa vencer uma discussão. Agora eu quero usar para vocês aqui um exemplo que eu até li esses tempos atrás em um livro que se chama Mind Science. É a psicologia do sucesso. Ele fala sobre duas situações, que é a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A psicóloga Carol Dweck, ela estudou durante anos esses dois tipos de mentalidades. A mentalidade fixa, que acredita ou eu sou bom ou eu não sou. E geralmente quem acredita nisso acaba vivendo com o ego machucado. E a mentalidade de crescimento que pensa assim: ainda não sei fazer, mas eu posso aprender. Olha, essa pequena mudança, ela muda completamente a nossa vida. Porque quem aprende, cresce. Quem aprende, abre novas oportunidades. Então, o que eu quero fazer para você é uma pergunta. Como que você reage quando alguém faz alguma crítica para você? Você escuta e imediatamente começa a se defender? Ou você interrompe essas pessoas antes que elas terminem? E você já deixou, por exemplo, de pedir ajuda por achar que isso pudesse, sei lá, mostrar para os outros que existia ali dentro de você uma fraqueza? Você acredita que sempre tem razão? E talvez sabe que se você tem esse tipo de característica, isso pode estar evitando o seu crescimento. Talvez isso não seja falta de inteligência, nem falta de abertura de portas, é simplesmente porque você está se limitando a ser isso e ponto final. Talvez seja excesso de ego, porque o ego ele protege muito a nossa imagem. Só que pensa o seguinte, a humildade, ela constrói dentro de você uma competência. Eu vou usar para vocês aqui exemplos do dia a dia. Por exemplo, um casal. Você já viu aquele casal assim que nunca um admite que errou? O que que acontece com isso? O relacionamento desgasta. Cansa, as pessoas não aguentam ficar ali. Agora pense em um funcionário. Não aceita, por exemplo, o treinamento porque ele acha que já sabe tudo. Enquanto isso, o seu colega, que está ali aberto a aprender, aberto a ouvir, ele acaba construindo uma carreira muito mais sólida, muito mais de sucesso. Ele consegue ali expor ideias, criar um vínculo dentro da empresa. E aí é onde vem a promoção. E aí esse colega que tem a mentalidade fixa ali de nunca querer aprender, fala: peraí, mas como assim? Como ele conseguiu sendo que o competente aqui sou eu? Só que aí eu falo pra você, sabe qual que é a diferença? A diferença não é o talento, mas sim a postura. A postura que a pessoa colocou ali para abrir novos horizontes para sua vida. Agora vamos ensinar para vocês como que você pode criar aí uma mentalidade de crescimento. Primeira coisa, troque a frase assim: eu já sei, pela frase eu posso aprender isso. Segundo, faça perguntas antes de responder. E essas perguntas nem sempre precisa ser direcionada ao outro, pode ser direcionada a você mesmo. Puxa vida, por que eu tô com dúvida nisso aqui? Por que será que eu tenho que aprender determinada coisa? Sabe? Abra a mente, gente. Pelo amor de Deus, a gente vai viver até quando, assim, travado, achando que a gente não precisa aprender mais nada. E aí depois vai ver o sucesso do outro e vai falar: caramba, por que que eu não tô naquela situação? Porque simplesmente você se fechou naquilo que você poderia estar aprendendo e se fechou no seu ego, achou que não precisava de mais nada, e aí depois vai ficar aí chorando leite derramado. O terceiro é o seguinte: escute pessoas até que tenha menos experiência. Gente, de verdade, eu já recebi cada conselho de pessoas que trabalhavam comigo, que eram pessoas que estavam em cargo mais baixo do que o meu. Vocês acreditam que há pouco tempo atrás, meu marido ele tem uma oficina mecânica, sabe? E eu estava conversando com um rapaz que trabalha lá, e ele começou a falar um monte de coisas assim para mim, de ideias muito legais. E eu falei: "Caramba, vamos colocar isso em prática". Sentei, conversei com meu marido, expus para ele ali tudo que ele tinha falado. Ele falou: "Meu, tem super razão". Então assim, é abrir a mente para ouvir o que o outro tem a te dizer. Às vezes você vai aprender com pessoas que talvez para você pareça irrelevante, mas a pessoa tem a sabedoria da vida. Essa pessoa assistiu às vezes algum vídeo legal em algum lugar. Essa pessoa abriu a mente para aprender coisas novas. E ela às vezes está trazendo coisas mastigadas ali para você, tá te dando conselhos que vai poder fazer você evoluir. Lembre-se dos antigos, quantas coisas os antigos falavam pra gente, que a gente falava assim: "Ah, isso é besteira". E hoje a gente vai viver no nosso dia a dia e ver que realmente eles tinham razão. O quarto, admita os erros rapidamente. Essa mania de achar que você nunca erra, meu amor,
Quem que você pensa que você é na fila do pão? Todo mundo tem erros. Errar não destrói a sua autoridade. Agora, fingir que nunca erra, isso sim. Isso destrói a sua autoridade, destrói a sua imagem, destrói de você crescer. Então começa a admitir os seus erros e para com esse ego aí ferido de achar que você tá sempre certo. O quinto é cerque-se de pessoas que tenham coragem de discordar de você. Pois é, gente. Sabe aquele ditado que diz assim: quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém? É uma realidade, tá? Porque assim, aquela pessoa que tá sempre de amiguinha de um, amiguinha do outro, e você fica assim: caraca, essa pessoa tem amizade com todo mundo, se dá bem com todo mundo. Será mesmo que se dá? Mesmo que essa pessoa não tá ali de puxa-saquismo? Às vezes a pessoa que sabe falar pra você fala assim: olha, amiga, não concordo com isso aqui, não. Eu acho que você devia fazer assim, assim, assim. Para pensar, e aí, vamos ver, de repente dá mais certo. Talvez essa pessoa tá realmente querendo fazer você crescer. Claro que existe uma diferença daquelas pessoas que ficam podando os seus sonhos, das pessoas que ficam ali discordando de algo que talvez você tenha pedido a opinião dela, ou que talvez ela esteja vendo ali que pode ser que dê errado. É muito diferente daquela pessoa que fica querendo te podar por inveja, por medo de você crescer. Então, começa a dar um pouquinho de ouvidos com aqueles que discordam de você, que tem coragem de virar pra você e falar assim: eu não acho que isso tá certo. Talvez essa pessoa seja muito mais honesta do que aquela lá que é amiguinha de todo mundo. E outra, quem só recebe elogios vive dentro de uma bolha, né? Não sabe lidar com a vida real aqui do dia a dia. Agora vamos lá. Como é o verdadeiro líder? Olha, os verdadeiros líderes não são aqueles que falam mais, são aqueles que fazem as melhores perguntas. Já conseguiu lidar com pessoas assim? Que faz pergunta pra você que você fala: "Caramba, e agora como é que eu vou responder isso?". E outra, nem sempre é aquele que parece ser muito inteligente. Tem muita gente que se faz de inteligente, mas na hora H ali, você vê que não é nada daquilo. E também a liderança não é controlar as pessoas não, tá? A liderança é saber trabalhar em equipe, é criar um ambiente onde todos que estão ali possam construir. Agora, ó, é o seguinte, no fim das contas, o ego, ele promete para você uma proteção, mas o que ele faz, na verdade, é entregar uma estagnação. O humilde, ele parece desconfortável no começo, só que acontece que ele abre portas para o crescimento, abre portas para a inovação e para relacionamentos melhores. Antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar para vocês aqui uma reflexão. Você vive tentando provar para todo mundo que você é inteligente? Ou você está vivendo para aprender algo novo todos os dias? Sabe por quê? Porque quem aprende evolui. E quem acha que sabe tudo, inevitavelmente fica para trás. Se esse vídeo fez algum sentido para você, ó, não esquece, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. E eu quero que você deixe aqui nos comentários se você está passando por uma situação assim, ó, onde as pessoas não ouvem aquilo que você tem para dizer, onde você está se sentindo podado e minado de tudo, ou também que você deixe aqui no comentário como que tem sido para você lidar com tudo isso. Comente, porque eu tenho certeza que a sua experiência vai ajudar muita gente. E espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.